Sejam muito bem-vindos a esse novo canal de comunicação que eu criei para entrar em contato com os meus pacientes. E eu sei o que você deve estar pensando. Quem é essa menina que parece que tem idade para ser minha filha ou neta? E o que ela tem para falar para acrescentar para minha vida? Bom, então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu me chamo Cláudia Barradas, eu sou oftalmologista e eu atuo no Rio de Janeiro. E eu sou especialista em cirurgia de catarata. Apesar de muita gente achar estranho, achei que o oftalmologista já fosse uma especialidade e ainda por cima tem uma especialidade dentro da especialidade. Pois é, tem uma especialidade dentro da especialidade. Apesar do nosso olho ser um órgão bem pequenininho, existem várias gamas de doença que podem afetar o olho. Quanto mais a medicina evolui, mais específico ficam os diagnósticos, mais específicos ficam os tratamentos e mais especializado o médico tem que ser. Então hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o que é catarata, porque eu atendo muitos pacientes e que quando recebem esse diagnóstico eles não fazem a menor ideia até do que se trata. Sabe que é uma coisa que surge com a idade, sabem que é uma coisa que atrapalha a visão, mas não sabem exatamente o que é que acontece com o olho. Muitas pessoas inclusive confundem, acham que catarata é aquela pelinha que aparece cobrindo o olho, que a gente consegue ver no espelho, mas não é isso, isso é um outro problema. A catarata é uma coisa que acontece lá dentro do nosso olho. Porque como é que o nosso olho funciona? Muito resumidamente. Vou até colocar uma fotinha aqui para vocês verem. O olho da gente, ele tem uma estruturazinha lá dentro, atrás da nossa pupila. A luz entra no olho através da pupila e quando entra no olho, ele atravessa essa estrutura que está lá atrás da pupila, que se chama cristalino. O cristalino, ele é uma lente natural que nós temos. Ele dá o nosso foco para longe, dá o nosso foco para perto. E como o próprio nome dele sugere, cristalino, ele tem que ser totalmente transparente para que a luz atravesse ele e chegue lá no nosso fundo de olho, aonde a imagem é captada e onde interessa para a gente enxergar. E o que acontece com a idade principalmente? O cristalino, ele vai deixando de ser cristalino, ele vai ficando cada vez mais opaco e isso atrapalha a luz a entrar no nosso olho e nós conseguimos enxergar. Basicamente o que isso acontece? É um processo muito lento, então a gente tende a se acostumar a enxergar mal. Se você vai dormir e no dia seguinte você acorda enxergando muito mal, você leva um susto. Agora, se aquilo é um processo lento, ao longo de meses, mesmo anos, você vai se acostumando com a visão que está cada vez um pouquinho pior. E aí um belo dia você resolve ir no oftalmologista e percebe lá no exame da visão que você não está enxergando nada. Está enxergando muito mal. E não fazia ideia do quão mal estava enxergando, porque a catarata vai evoluindo. E algumas pessoas até levam um susto quando recebem esse diagnóstico. Poxa, doutora, mas eu estava enxergando tão bem, agora a senhora vem me dizer que eu tenho catarata? O problema é esse, às vezes a pessoa não está enxergando tão bem. Ela acha que está enxergando tão bem porque a catarata ela desenvolve muito devagar. E o nosso cérebro ele é uma máquina fantástica, ele se acostuma com quase toda a situação. Então a gente vai se acostumando a enxergar mal e não faz ideia de quão evoluído está o problema. E aí o que acontece nessa situação? Quando a catarata evolui a ponto de prejudicar a visão e a gente não consegue de outra forma melhorar, mudando o grau do óculos e tudo mais, chega o momento de fazer o tratamento da catarata. E o que é o tratamento da catarata? É a cirurgia, em que o oftalmologista vai substituir o seu cristalino que está opaco, que está envelhecido, e é colocada uma lente artificial lá dentro do seu olho para ficar lá o resto da vida transparente, com qualidade de visão, para que você recupere aquela entrada de luz que não estava mais conseguindo fazer por causa da catarata. E não é aquela lente de contato que a gente bota no olho. Essa lente vai lá dentro, você não vai sentir, não vai ver a lente, vai ficar lá para sempre, para que você fique com a visão recuperada para sempre. E a catarata, ela é muito prevalente, porque imagina, é o envelhecimento do cristalino. Nenhum de nós consegue escapar do envelhecimento, imagina que beleza que ia ser. Então o olho está sempre envelhecendo, logo a catarata vai surgir para todo mundo. Em algumas pessoas ela surge mais cedo, em algumas pessoas ela surge mais tarde, em algumas pessoas ela surge tão mais tarde que a pessoa passa a vida inteira e acaba nunca
precisando tratar a catarata, mas a grande maioria das pessoas, depois dos 60, 65 anos de idade, começa a desenvolver algum grauzinho de catarata e cada um envelhece na sua velocidade, né? Algumas pessoas ficam grisalhas mais cedo, com rugas mais cedo ou mais tarde, da mesma forma o olho vai envelhecendo na velocidade da genética de cada um. Alguns fatores influenciam, se você tem alguma doença de base, por exemplo, diabetes, pode fazer a catarata avançar mais rápido. Se você fuma, pode fazer a catarata avançar mais rápido, alguns tipos de medicamento. Se você já teve alguma inflamação no seu olho mais grave, ou trauma ocular, pode fazer a catarata desenvolver, às vezes até mais cedo, nem na terceira idade, às vezes quando a gente é mais jovem. Então, o que é mais importante de tudo isso que eu falei? O ideal é manter uma rotina de acompanhamento com seu oftalmologista. Não só por conta da catarata, mas por conta de várias outras doenças oftalmológicas que podem nem ter sintomas e a gente não saber que tem. Então, todo ano visite seu oftalmologista, pelo menos todo ano. Se você já tem algum outro problema oftalmológico, às vezes o oftalmologista vai mandar você aparecer lá no consultório dele com uma frequência um pouquinho maior, mas no mínimo todo ano. E percebeu que a visão está piorando? Procura um oftalmologista. Não tem nenhuma outra pessoa que pode resolver esse problema para você. Não tem exame em ótica, não tem nada disso. É sempre o médico. Certo? Se você tem mais de 60, 65 anos, reparou que a sua visão está cada vez pior, não só para a leitura de perto, mas também para a distância, reparou que a visão noturna piorou bastante, reparou que a luz te deixou ofuscado, reparou que as cores das coisas já não são mais a mesma coisa. Tudo isso pode ser sintoma da catarata desenvolvendo. Então procura o seu oftalmologista de confiança. Se você for do Rio de Janeiro e ainda não tem um oftalmologista de confiança, eu vou deixar aqui embaixo os meus contatos para que você possa me procurar e se consultar, seja catarata ou seja qualquer problema de oftalmologia geral, estou lá para ajudar você, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.